Então, eu quero começar por saber mais sobre o seu trabalho, portanto, se quiser aprofundar o que faz normalmente no dia a dia e o que realmente é a sua atividade profissional. Gostaria por começar por aí. Ok, então eu sou investigadora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Um, e o meu dia a dia não tem propriamente um horário de chegada nem um horário de saída, porque está sempre a acontecer imensa coisa ao mesmo tempo. Eu, como investigadora, normalmente dou aulas, mas não dou aulas sempre. Eu não sou professora, sou investigadora, portanto só dou aulas quando os professores me convidam para falar sobre os temas que eu investigo. Além disso, tenho uma aluna que está a fazer estágio numa instituição e que está a ser orientada por mim. E também faço projetos de investigação. Atualmente estou num projeto de investigação que é sobre a integração de refugiados, de crianças e jovens refugiados no contexto escolar aqui em Portugal. Quem está a gerir esse projeto é a Universidade do Porto, sou eu que estou a coordenar. E isso implica, por exemplo, que no âmbito desse projeto eu tenha que ir várias vezes a Lisboa, porque nós trabalhamos com 2 escolas em Lisboa, que ficam à beira do Conselho Português para os Refugiados, ou seja, é uma instituição, é uma organização em Portugal que representa o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e, portanto, os refugiados quando chegam a Portugal são acolhidos por essa instituição e, portanto, as primeiras escolas de transição são essas 2 em Lisboa. Portanto, isso implica que eu vá várias vezes a Lisboa, que tenha várias com os professores dessas escolas e também com os alunos. Por outro lado, a vida de investigador é mesmo assim, nós temos que andar sempre a fazer projetos, candidaturas a projetos para receber financiamentos e eu hoje atrasei-me na reunião porque tive, para ter esta entrevista contigo, porque tive uma reunião de manhã com a equipa do meu departamento para prepararmos candidaturas a 2 projetos que são financiados pela Comissão Europeia. Estes são projetos que têm a ser planeados e pensados e escritos com muita antecedência, porque temos que procurar parceiros no estrangeiro, temos que pensar muito bem a ideia, pronto. Além disso, também sou frequentemente convidada para dar conferências, para falar em conferências, em palestras e por aí fora, e também é preciso preparar essas comunicações. E por último, uma parte do meu dia a dia, obviamente que eu não faço isto todos os dias, tenho que ir gerindo e dividindo o tempo, mas há uma parte, vou dizer, da minha semana que eu também tenho que dedicar a escrever artigos e um livro que eu estou a escrever também agora, com um coautor. Portanto, é muito diversificado. Sim, é uma vida muito, muito cheia, muito preenchida. Então, com este conflito da guerra da Ucrânia e da Rússia, estão a chegar muitas pessoas ucranianas. Têm tido alguma presença nesses refugiados? É verdade, estão a chegar, eu penso que já chegaram perto de 30 mil pessoas, sendo que 1/3, as estimativas apontam para 1/3 serem crianças não acompanhadas, significa que vêm sozinhas, sem pai e mãe ou tutor. Nestas 2 escolas, nós estamos a trabalhar em Lisboa, elas ainda, até à semana passada, ainda não tinham recebido refugiados ucranianos, mas aquilo que sabem é que vão receber bastantes crianças para serem integradas na escola de origem ucraniana, portanto vamos ter mesmo muito trabalho. Ok. Pronto. E então quais são as suas áreas de interesse, quais, por exemplo, bases para desenvolver o seu trabalho? Ou seja, como é que se torna investigador? Sim, e como é que, portanto, desenvolve-se todo esse trabalho? A partir de que bases? Ok, eu apesar de estar num projeto de investigação sobre migrações, sobre refugiados, a minha, digamos, a menina dos meus olhos, o tema menina dos meus olhos é o extremismo e o terrorismo e a radicalização. Esses são os temas da minha tese de doutoramento, que eu submeti há cerca de 2 meses e agora estou à espera da defesa pública. E tenho-me dedicado, os artigos científicos que eu escrevo, já lancei um livro e agora estou a escrever o segundo, são sobre terrorismo e radicalização. E como é que se chega a investigador? Ora bem, eu fiz a minha vida académica toda na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Na altura em que eu entrei ainda fazíamos mestrado integrado, ou seja, era 3 anos de licenciatura e 2 de mestrado.
O meu mestrado, para desenvolver o estudo do meu mestrado, porque nós em mestrado temos que fazer um projeto de investigação, temos mesmo que fazer investigação. E então eu propus à orientadora que eu tinha na altura para estudar um campo de refugiados, porque eu já gostava desse tema. Aliás, eu queria estudar o terrorismo, só que não era possível naquela altura estudar o terrorismo, isto foi em 2011, 2012, não era possível de uma forma minimamente segura e coerente estudar o terrorismo naquela altura, e então eu pensei, bem, vamos então estudar as vítimas do terrorismo ou da guerra, e foi por isso que eu quis estudar um campo de refugiados. E então nessa altura iniciei uma série de contactos a nível internacional e nacional para conseguir visitar um campo de refugiados e consegui visitar e estudar então um campo de refugiados na República Democrática do Congo. Isto chamou a atenção da minha orientadora na altura e também de alguns professores na minha faculdade que acharam o tema um bocadinho fora da caixa e acharam que o facto de eu ter me empenhado bastante para conseguir ter essa autorização, que eu preciso de uma autorização das Nações Unidas, que o facto de eu me ter empenhado bastante para ter essa autorização podia ser uma mais-valia para integrar o departamento onde eles estavam a trabalhar, o grupo de investigação. E então, eu ainda antes de ter acabado o mestrado, a minha orientadora já me tinha convidado para integrar a equipa dela. Portanto, eu tenho sido investigadora a vida toda e foi assim que eu comecei. E a forma de consolidar a carreira de investigadora ou de investigadora é mesmo fazer um doutoramento, que eu comecei a fazer em 2016. Em 2017 candidatei uma bolsa de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e tive bolsa e portanto a bolsa acabou agora, eu entreguei a tese agora e agora estou à espera da prova pública, da defesa e enquanto fui fazendo o doutoramento, como eu te disse no início, os investigadores têm que andar sempre à procura de financiamentos e de projetos de investigação e portanto enquanto eu ainda estava a fazer o doutoramento, candidatei-me também a vários projetos de investigação e um deles que nós vencemos foi este de trabalhar e fazer investigação com crianças e jovens refugiados em escolas aqui em Portugal e é por isso que eu estou envolvida agora nesse projeto. Sim, portanto sempre foi o que quis fazer, sempre procurou Sim. isso. Sim. Eu penso que a sua entrada no mercado de trabalho foi bastante ágil, mas diria que seria fácil entrar no mercado de trabalho. Assim. Como investigador, eu tive um professor que me disse que as pessoas que fazem investigação ou que fazem doutoramento, as pessoas que estão fora da academia pensam que são os mais inteligentes. Mas quem faz doutoramento e quem faz investigação, de facto, são pessoas inteligentes. Mas não é isso que determina a entrada na carreira de investigação. É mesmo ser muito, muito persistente e muito determinado. E é isso que faz com que muitas pessoas se afastem, porque não é fácil. É preciso querer mesmo muito, é preciso investir muito tempo e às vezes é preciso investir tanto tempo que às vezes perdemos com fim de semana inteiros, às vezes não temos horas para almoço ou para jantar porque é preciso investir mesmo muito tempo. E há muitas pessoas que não estão dispostas a isso. Por outro lado, aqui em Portugal existem poucos financiamentos para a carreira de investigação, não existe propriamente uma carreira de investigação, aliás, está a começar a existir agora, e portanto não é muito fácil, é preciso também ter alguma sorte, é preciso haver algum investigador ou algum professor nas faculdades que tenham interesse também no nosso trabalho para, digamos assim, nos darem a mão para conseguirmos entrar na investigação. Lá fora, isto é, não é lá fora em todos os países, mas países como o Reino Unido, a Alemanha, a França, é muito fácil porque existem imensos financiamentos, imensas bolsas, existe outra segurança que aqui em Portugal não tem e, portanto, nem toda a gente consegue. Sim, então concorda que pode ser até bastante exigente a sua área? Okay. Sim, é bastante exigente. É. Ok. Portanto, já me falou no seu dia-a-dia e quais são alguns desafios que encontra diariamente e que precisa de mais tempo para se dedicar a eles e mais esforço? Olha, eu vou-te falar como é que foi fazer o meu doutoramento, pode ser? Que é o sim, exemplo claro, mais... Claro. Eu inicialmente eu queria... eu estudei o caso português, ou seja, o que é que ajuda a explicar a ausência de radicalização violenta, de inspiração islamista aqui em Portugal. E
E para tentar perceber as razões aqui em Portugal que ajudam a explicar a radicalização violenta, porque Portugal não teve até agora nenhum caso de terrorismo de inspiração islamista aqui em Portugal. Nós tivemos um grupo de 6 homens portugueses, nascidos ou criados cá, mas que não se radicalizaram aqui. Então eu quis perceber, por um lado, quais é que são as razões que ajudam a explicar essa ausência e, por outro lado, o que é que levou esse grupo de 6 homens, que estiveram sujeitos a todas as condições do país, tal como eu e como tu estamos a ser sujeitas a essas condições, estamos a viver essas características, não é? Okay. Da sociedade. Porque é que eles que viveram a vida quase toda, cerca de 20 anos, nessas condições, e a partir do momento em que foram para a Inglaterra se radicalizaram lá? Portanto, inicialmente eu queria fazer entrevistas e como o meu objeto de estudo é de difícil acesso, porque, por exemplo, esses 6 homens, os 5 deles morreram e um deles está preso numa prisão no Iraque e provavelmente nunca vai sair de lá. Portanto, eu queria fazer entrevistas com eles e a partir daí, por essas 2 razões, foi impossível. Portanto, tentei entrevistar os familiares deles diretos, pai, mãe, irmãos, amigos próximos, que era para tentar perceber as condições em que eles se radicalizaram, que sinais é que deram, indicadores, enfim, tentar perceber todo o processo de radicalização até à viagem para a Síria e a prática de violência efetiva. E foi extremamente difícil, porque quando nós estudamos, quando investigamos temas que são muito complicados, de populações vulneráveis ou de difícil acesso, normalmente passamos imenso tempo a tentar encontrar uma solução para conseguir falar com estas pessoas. Eu andei mais de um ano a tentar a enviar mensagens, a fazer telefonemas, porque, por exemplo, o pai de um deles dizia-me sim, eu falo consigo, não tem problema nenhum, e respondia-me até a algumas questões, porque nós como investigadores não podemos chegar à beira das pessoas e dizer assim, olha, quero falar contigo sobre isto. Não pode ser, nós temos que preparar as pessoas porque são temas muito sensíveis. E foi isso, e isso também normalmente demora muito tempo. E o pai, por exemplo, de um deles disse que falava comigo, ainda tive bastante tempo a falar com ele, a interagir, até sobre coisas do dia-a-dia, mas quando chegou o momento de falar mesmo sobre a experiência do filho, ele deixou de me responder. E foi um bocadinho esta experiência que eu fui tendo ao longo desse ano que tentei falar com as pessoas. E, portanto, chegou a uma altura em que eu tive que pensar, bem, não posso perder mais tempo, perder mais tempo a tentar falar com estas pessoas, porque o tempo está a passar, eu tenho que apresentar resultados e, portanto, tive que escolher outra alternativa. E outra alternativa foi analisar o acórdão e a acusação do tribunal, porque entretanto estas pessoas foram julgadas aqui em Portugal, mesmo que em absência, que é assim que se diz quando elas não estão presentes, e portanto nesse acórdão e na acusação, cada um tem cerca de 200 e tal páginas, eu já consegui recolher muita informação sobre eles, e isto já foi suficiente então para eu conseguir fazer uma parte do doutoramento, mas só para ter uma ideia, eu andei cerca de um ano a tentar falar com as pessoas, sem conseguir, e depois foi cerca de meio ano para analisar o acórdão e a acusação e finalmente escrever o capítulo da minha tese sobre aquele tema. Portanto, eu diria que os obstáculos principais normalmente são esses, é o acesso aos dados ou às pessoas que nós queremos estudar. E depois o tempo que está sempre a correr e às vezes é muito trabalho em cima ao mesmo tempo e torna um bocadinho mais difícil as coisas. Sim, claro. Mas dessa forma também deve ter realizado algum projeto assim que realmente possa ter marcado muito. Quer falar mais sobre isso? Algum projeto que tenha ditado o seu percurso? Foram ou dois. Alguma experiência? Foram dois. Eu, para a minha tese de mestrado, eu fui a um campo de refugiados na República Democrática do Congo e foi muito difícil conseguir ir, muito difícil mesmo. Eu comecei a iniciar contactos para a AMI, para as Nações Unidas, para a Unicef, a JRS, que é o Serviço Jesuítas para os Refugiados, e para outra organização que eu não me lembro do nome agora. Não me lembro agora do nome. E então andei a enviar vários e-mails para me deixarem ir a um campo de refugiados para receber autorização, porque na altura em que eu comecei, porque nós agora ouvimos falar muito do tema dos refugiados, por causa da Ucrânia.
e antes da Ucrânia era por causa da crise migratória de 2015, 2016, das pessoas que fugiam da guerra da Síria e do Iraque aqui para a Europa. Mas eu quis fazer este estudo antes dessa altura. Comecei a fazer este estudo, a querer fazê-lo em 2011 e, portanto, o acesso não era aquilo que existe agora e, portanto, foi muito difícil. Demorei cerca de 1 ano a conseguir a autorização. E como é que eu consegui? Eu consegui a autorização porque uma vez liguei para o Conselho Português para os Refugiados, que fica em Lisboa, e eles disseram: olha, nós aqui não conseguimos ajudar, mas falo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eles têm lá um departamento que se chama Departamento de Assuntos Multilaterais, que acho que agora não tem esse nome, e eles conseguem ajudar, se calhar. Então eu liguei, e eles disseram: olha, não perca mais tempo, nós vamos pô-la em contacto, porque eu na altura queria ir para o Ruanda, foi em 94, em cerca de, acho que foi 1 mês, não me lembro bem, morreram, as estimativas oficiais apontam para quase 1 milhão de pessoas, porque existem lá, grosso modo, 2 etnias no Ruanda, que são os Tutsis e os Hutus, e então foi uma etnia que atacou a outra e mataram quase 1 milhão de pessoas. E eu queria muito ir ao Ruanda para estudar esse contexto e também estudar os campos de refugiados lá, porque o Ruanda é muito pequenino, o Ruanda é cerca do tamanho do norte de Portugal, portanto aquilo num dia visita-se o país todo. Só que Portugal não tem representação diplomática no Ruanda, por isso que no Ministério dos Negócios Estrangeiros me disseram: olha, vamos pô-lo em contacto com a Embaixada na República Democrática do Congo, que é ao lado, que é um país gigante, gigante mesmo. Eu, ok, está bem. E então, de Kinshasa, que é a capital do Congo, ligou-me o número 2 da Embaixada Portuguesa, que me disse: olha, tenho todo o gosto em ajudar, mas é mais fácil vir aqui para o Congo do que ir para o Ruanda, porque eu já tenho os contactos todos feitos aqui no Congo e, portanto, é mais fácil. Eu disse: ok. Eu nesta fase, já depois de ter passado 1 ano, eu nesta fase quero ir para um campo de refugiados. Ele disse: ok, então vamos tratar disso. Então demorou mais ou menos cerca de 3 meses até conseguir a autorização oficial das Nações Unidas, e eu passei 3 semanas no Congo, ia todos os dias para um campo de refugiados no norte do país, que estava a receber refugiados que fugiam da guerra da República Centro-Africana, que fica no norte, e esse foi um projeto que me marcou mesmo muito, porque aquela é a zona mais pobre do Congo. Imagina, para fazermos 35 km numa estrada de terra demorava cerca de 1h30, porque era preciso estar sempre a desfiar dos buracos, e era 1h30 sempre a passar no meio de selva, sem ver ninguém. Naquela zona, por exemplo, nem casas existem, construídas mesmo em tijolo e cimento, é tudo palhotas. E depois o campo de refugiados na altura tinha cerca de 10 mil pessoas, eram 10.151 pessoas, e, ou seja, em 6 meses fugiram 10.151 pessoas para aquele campo de refugiados, e era um campo de refugiados mesmo muito, muito grande, e eu andei sempre ali a entrevistar as pessoas, e não foi difícil entrevistá-las, porque elas queriam falar comigo. Aquilo que foi difícil foi ouvir algumas pessoas pedir ajuda para saírem de lá, e eu não consegui fazer nada, porque é mesmo muito difícil conseguir tirar as pessoas de campos de refugiados, sobretudo quando não estão na Europa. Mas sim, essa foi a experiência que mais me marcou, porque obrigou-me a ter que sair de Portugal durante 3 semanas para um sítio absolutamente diferente de Portugal e da Europa, com uma experiência que foi mesmo muito, muito exigente, mas ao mesmo tempo também foi muito boa, porque permite-me ver as coisas de outra perspectiva. Sim, pois. E algumas motivações que possa ter no seu dia-a-dia? Como ultrapassá-las? E quais é que elas podem ser também? Olha, eu diria que a principal motivação que eu tenho para ser investigador é querer aprender sempre mais. E nós, como investigadores e trabalhando numa universidade, nós estamos sempre em contacto com novo conhecimento, com coisas novas que estão sempre a sair e que sempre a aparecer. E essa é a maior motivação. Às vezes, quando nos sentimos mais cansados ou mais desmotivados, lembramos-nos sempre disso. Eu digo lembramos-nos porque não falo por mim, falo também pelos colegas que estão no meu departamento. E aquilo que nos motiva mais, e mesmo isso, é pensar: ok, vamos fazer mais este esforço porque isto vai trazer bons resultados, nós vamos aprender coisas novas, vamos produzir um resultado que vai ser útil para a sociedade, coisas assim. Essas são as principais motivações, é aprender coisas novas e é podermos ser úteis para a sociedade, porque obviamente fazer investigação não é só produzir conhecimento, é também trazer resultados práticos para serem úteis para a sociedade. Sim, ok.
E se pudesse dar algum conselho a nós estudantes, que ainda temos muitos pela frente, qual seria, assim, o maior conselho? Ou mais do que um, claro. Agora, que idade é que tens? Posso perguntar? Sim, tenho 16, claro. Tenho 16. Eu tenho sobrinhas da tua idade. Sim. E o conselho que eu lhes dou a elas é muito importante ter boas notas, mesmo muito importante, porque enquanto vocês estão na escola, ter boas notas permite-vos chegar ao fim e poderem escolher a área que querem seguir. Mas, além de investir nas notas, no estudo, é também mesmo muito importante investirem em competências sociais, investirem em vocês próprios, porque eu vejo que ter boas notas permitiu-me seguir o curso que eu queria, mas na faculdade ter boas notas não foi aquilo que me permitiu ser investigadora, porque aquilo que chamou a atenção dos professores não foram as boas notas, foram mesmo características e competências a nível pessoal que me permitiu enveredar por esta carreira. E eu olho para outros colegas que eu tenho e é exatamente a mesma coisa. As notas são importantes, mas é também muito importante nós investirmos em competências como, por exemplo, a persistência, uma boa disciplina de trabalho, a resiliência, a resistência às adversidades. Isso é muito importante para depois no mercado de trabalho termos bom sucesso, porque eu posso dizer, por exemplo, que os melhores alunos do meu ano da universidade estiveram desempregados durante cerca de 3 anos. E porque as boas notas não foram suficientes, havia competências a nível pessoal que não tinham e que não permitiram com que a integração no mercado de trabalho fosse facilitada. Portanto, sim, esse é o meu conselho, minha recomendação. Tem alguma forma de como desenvolver essas capacidades ou vamos adquirindo ao longo do tempo? Olha, eu acho que nem é uma forma de desenvolver essas capacidades. Eu acho que é um conselho muito básico, que é, se nós fizermos aquilo que nós gostamos mesmo, eu sei que isto pode parecer muito bonito de se dizer, muito utópico, mas se nós fizermos aquilo que nós gostamos mesmo, aquilo que nos motiva mesmo, não vai ser difícil. Eu sei que nem todas as pessoas à partida têm essa facilidade, mas é mesmo importante nós, dentro daquilo que existe, nós conseguirmos encontrar aquilo que nos motiva, porque aí vai se tornar muito mais fácil nós sermos bons naquilo que nos motiva. Se nós estivermos a fazer alguma coisa que não nos motiva, que nós não gostamos, não conseguimos investir tanto, não conseguimos ser tão proativos, nem persistentes em encontrar resultados, porque aquilo não nos motiva, mas se nós estivermos a trabalhar naquilo que nos motiva, aquilo que nos agrada, é muito mais fácil. Sobre o início, quando disse que estava a escrever um livro, Sim. Esse livro vai estar disponível onde? Já tem um, certo? Sim, este foi o primeiro livro que eu escrevi, da radicalização ideológica ao terrorismo. Vai agora sair a segunda edição. E eu escrevi com este senhor, que é era o coordenador de investigação criminal da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária. Ele agora foi, no mês passado, para Bruxelas. Ele está na representação portuguesa junto da União Europeia. Ele é o representante da PJ lá. E este livro, aquilo que fala é sobre os processos todos de radicalização e sobre o terrorismo de inspiração islamista e o terrorismo etnosseparatista, porque, só muito rápido, nós tendemos sempre a pensar, a associar o terrorismo aos muçulmanos, e isso é errado. Isso é errado porque não é verdade, e por outro lado porque se nós fizermos isso nós estamos a discriminar depois, sempre que vimos alguém muçulmano ou com um aspecto muçulmano, nós podemos pensar, bem, aquela pessoa se calhar é radical ou é terrorista. Isso é errado e é por isso que não se deve fazer isso, porque o terrorismo inspira-se na religião, mas não é a religião em si. E porquê que também é errado? Porque ao longo da história foram existindo várias vagas de terrorismo diferentes. Por exemplo, a primeira começou com os anarquistas, tinham motivações completamente diferentes do terrorismo de inspiração islamista. Depois veio os separatistas, etnosseparatistas, como por exemplo o FETA. O que é que este tipo de terrorismo quer? O que é que os grupos terroristas etnosseparatistas querem? É, por exemplo, estão inseridos num país, mas querem a autonomia de uma determinada porção do território, que era o que acontecia em Espanha. Em Espanha, na zona do País Basco, que é no norte de Espanha, havia um grupo terrorista chamado ETA, que só deixou de existir em 2018 oficialmente, e aquilo que eles queriam era que aquela zona do País Basco fosse independente do resto do Reino de Espanha. E, portanto,
Aquilo que eles faziam era perpetrar ataques terroristas um bocadinho por toda a Espanha, que era para criar o medo nas pessoas e no governo, que era para as pessoas cederem àquilo que eles queriam. Claro que isso nunca aconteceu porque o terrorismo não é eficaz. Depois veio uma nova vaga, que é a chamada da esquerda, e depois é que veio o terrorismo de inspiração islamista. E atualmente nós estamos a viver mais. A grande ameaça agora do terrorismo é de extrema-direita, nem é de terrorismo de inspiração islamista. E portanto, como agora essa é a grande ameaça, o segundo livro vai ser sobre a extrema-direita.